É muito interessante como certos personagens das Escrituras Sagradas têm suas histórias e desenvolvimentos, suas evoluções e revoluções em cada história contada. Nesse vídeo eu venho apresentar a todos vocês, inscritos do canal Mistérios de Elohim, a história da mãe de Ismael e dos ismaelitas. Fiquem com mais esse vídeo a respeito deste tema, desta mulher das escrituras sagradas, dessa mulher misteriosa egípcia antiga. Agar, segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 16, era uma mulher de origem egípcia, origem Kemet. Agar, por ser uma mulher de origem egípcia, era uma mulher da descendência de Mizraim, filho de Cã. Agar, portanto, era uma mulher de origem africana, uma mulher egípcia antiga, da descendência de Cã, que é o pai dos povos africanos. O nome Agar significa, em semítico, refugiada. É de origem semítica o nome Agar, porém Agar foi o nome que Sara e Abraão deram para ela quando ela foi ser serva de Abraão e de Sara. O nome original de Agar é em sua língua nativa, uma língua camita, na língua egípcia, Kumat. O nome egípcio natural de Agar, porém, não é mencionado na Bíblia. Não é mencionado o seu nome egípcio nas escrituras. O costume semítico de que quando a esposa é estéril e não consegue dar filhos a seu esposo, é o dever da mulher dar uma serva sua, seu esposo, para ter um filho, né? Foi isso que Sara, a qual era uma mulher semita caldeia, fez para com Abraão, porém isso demonstrou falta de fé para com seu Deus. Agar teve então um filho com Abraão, sendo concubina dele por apenas uma noite. Uma coisa interessante de se destacar aqui é que o filho que Agar tivesse não seria filho dela, mas sim filho de Sara, porque ela estava cumprindo uma obrigação semítica para com a sua dona, a sua senhora, que era Sara. Esse costume semítico ele é muito visto nas tábuas de Nuzi e nas tábuas de Ur, ou seja, é um costume realmente semítico abordado no texto bíblico, ali entre Abraão, Sara, né, e Agar aí sendo a serva entregue para ter filhos. O anjo que encontrou Agar no poço, quando essa mesma Agar fugia de Sara, sua senhora, por conta de que depois de ter filhos, começou a destratar a sua senhora Sara, esse anjo diz a Agar que ela teria um filho e que esse filho seria um homem que daria origem a um grande povo e que seria selvagem, como se fosse um asno selvagem. O nome daquele poço, então, foi o Poço do Vivente que me vê, em seu significado para o português. Porém, em aramaico, seria Berá de Raya Rezani, e em hebraico é Be'er Laha Roy. Logo após Agar ser mandada embora com seu filho Ismael por conta de que o seu filho Ismael estava se tornando um rapaz amargurado e ignorante, ela foi mandada foi mandada embora por Abraão através de ordens divinas de Deus. Estava nos planos de Deus mandar Agar e Ismael embora. Quando Agar e Ismael estão indo embora pelo deserto de Berseba, Deus mostra que cuidará do primeiro filho de Abraão, Ismael. Um anjo aparece no caminho, no deserto, após Ismael clamar a Deus, após Ismael orar a Deus.
para não morrer no deserto. Deus então, através do anjo, abençoa e dá água e alimento ali e dá água para Agar e a Ismael. O anjo então abençoa a descendência de Ismael. Ismael se casa um tempo depois com uma mulher egípcia, cresce e se torna um grande flecheiro. E Deus enriquece muito a vida de Ismael. Ismael tem 12 filhos que são contados, porém deve ter tido muito mais ao longo de sua velhice. Uma coisa curiosa dessa história que nós conhecemos de Agar e de Ismael é que um fato é pouco, mas pouco mesmo contado. Este fato eu estarei dizendo agora para vocês. Um fato interessante é que a Bíblia fala a respeito de um povo que era um povo parente dos ismaelitas, mas não era descendente de Ismael. O nome desse povo, eles eram chamados de os Agaritas ou Agarenos. Isso tudo indica que Agar se casou novamente com outro homem e acabou tendo a sua própria descendência. Os Agarenos seriam descendentes de Agar com outro esposo, talvez um esposo de origem egípcia, que acompanhou a Agar nos desertos, até porque este povo habitou ali a Transjordânia, e então formou os Agaritas ou Agarenos, um povo que era de descendência de Agar. Agar era a mãe desse povo, além de ser a mãe também dos ismaelitas, por ser a mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão. O texto bíblico de Salmos, capítulo 83, versículo 8, diz que edomitas, ismaelitas, moabitas e os agarenos, ali cita a respeito dos descendentes de Agar, ou seja, não foi apenas as 12 tribos de Ismael, que formaram ali um povo, uma nação, mas também Agar teve a sua descendência, ali que se era muito próxima dos ismaelitas. Um outro fato muito interessante a respeito de Ismael e a respeito de Agar é que os textos bíblicos deixam claro que tanto Agar quanto Ismael acreditavam no Deus de Abraão. Agar, quando chegou do Egito, nas tendas de Abraão, nos desertos, ela ainda era devota dos deuses egípcios, Os rabinos, eles vão comentar a respeito disso, que ela era uma mulher ali idólatra dos deuses egípcios. Porém, com a convivência nas tendas de Abraão, junto com Abraão e os seus familiares ali, Sara e seus servos e servas, ela acabou então acreditando e crendo no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão. Eu não devo deixar de destacar aqui que tanto os agarenos quanto os ismaelitas, eles eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários e vários deuses. Ou seja, os ismaelitas começaram ali a adorar outras e outras divindades, assim como também os midianitas. Porém, a crença no Deus de Abraão ainda estava enraizada em muitos e muitos dos ismaelitas, midianitas, entre outros povos, como os edomitas, como nós podemos ver Jetro, Reuel. Jetro ou Reuel, ele era um sacerdote midianita e era um sacerdote queneu. Os queneus eram descendentes de uma das tribos de Ismael, da tribo de Quedmá, um dos filhos de Ismael, ou seja, a crença que Jetro tinha veio de seus antepassados ali. Ou seja, também alguns acreditavam em Deus. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com o Elohim e até o próximo vídeo.